Nos últimos dias tem sido difícil até acompanhar a velocidade das notícias, não é verdade? A impressão que nós temos é que a cada momento que passa nós temos novas informações, nós temos novas definições, novas diretrizes sobre o que deve ser feito, o que é melhor ser feito, quais são as novas estipulações que nós devemos seguir. A bem da verdade é que, de uma forma generalizada, nós estamos todos um pouco perdidos com a quantidade de informação que a gente tem recebido e com as mudanças que têm acontecido ao nosso redor, seja no nosso trabalho, seja no nosso ambiente familiar, seja inclusive na nossa própria cidade. A bem da verdade é que essa pandemia tem gerado um medo generalizado ao nosso redor. É quase impossível sair de casa, é quase impossível ir a algum lugar e não encontrar alguém que tenha medo. E a grande pergunta que fica para nós, como é que nós vamos viver esse momento? Como é que nós vamos buscar viver em paz em um momento em que as pessoas estão vivendo em pânico? E a impressão que eu tenho é que a sabedoria das Escrituras nos instrui nessa direção. Ela nos instrui a evitar o pânico e viver uma vida de paz, e ao que parece, Paulo, quando ensina sobre o caminho da paz, ele nos diz que o caminho da paz ele é alcançado através da oração. Quando nós lemos Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nós lemos o seguinte: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A declaração de Paulo ela é muito clara. Ele diz o seguinte: nós não precisamos andar ansiosos, nós não precisamos andar tomados pelo medo, nós não precisamos andar cheios de preocupação. E nós não precisamos fazer isso porque nós podemos nos voltar ao nosso Senhor. Enquanto as pessoas ao nosso redor se entregam às informações, ao medo e ao pânico, nós temos o privilégio de poder voltar ao Senhor, de nos colocar diante dele e de derramar diante dele o nosso coração. Nós temos o privilégio de voltar para o nosso Deus e abrir o nosso coração, os nossos medos, os nossos anseios. E para isso, Paulo usa 3 palavras muito interessantes. A primeira palavra que ele usa é a palavra mais genérica para oração, mas é uma palavra que carrega o sentido de adoração. Nós podemos voltar os nossos olhos para a grandeza de Deus, nós podemos lembrar quão grande Ele é, nós podemos lembrar a respeito do seu poder, da sua soberania, e nós nos voltamos a Ele em oração, reconhecendo quem Ele é. Em outras palavras, a nossa primeira atitude num momento de caos e um momento de pânico como esse que nós vivemos é voltar os nossos olhos para o Senhor, lembrar quem Ele é, lembrar o que Ele pode fazer, lembrar daquilo que Ele é capaz. Ao invés de tentar resolver todos os dilemas, nós vamos voltar a nossa atenção ao nosso Deus e nós vamos descansar no seu poder, nós vamos descansar na sua soberania. E é por isso que nós vamos orar, é por isso que nós vamos nos voltar a Ele em oração. Mas Paulo também diz que nós devemos fazer tudo conhecido em orações e súplicas. O nosso Senhor é um Deus bondoso, Ele quer ouvir os nossos pedidos, Ele quer ouvir os nossos anseios. Nós podemos nos voltar a Ele e orar, nós podemos derramar sobre Ele as nossas preocupações e fazermos os nossos pedidos. Nós podemos pedir por proteção e Ele nos ouve. Nós podemos pedir para que Ele guarde o nosso coração e Ele nos ouve. Nós podemos pedir para que Ele cuide de outras pessoas. Nós já estamos sabendo de pessoas próximas a nós que tiveram problemas em hospitais, que tiveram seu atendimento negado em unidades hospitalares, pessoas que já foram infectadas, pessoas que já estão sofrendo pela distância, estão em quarentena. E nós podemos nos voltar ao nosso Deus e orar por todas elas.
Nós podemos colocar diante de Deus os nossos pedidos, fazendo conhecido diante deles quais são os nossos temores, as nossas necessidades. Ele está pronto para nos ouvir e nós podemos voltar os nossos olhos para Ele porque Ele inclina os seus ouvidos para nós. Mas Paulo também diz que nós podemos nos voltar para Ele com ações de graça. Em meio a toda essa crise, em meio a todo esse pânico, nós ainda podemos agradecer. Nós temos muito mais a agradecer do que nós lembramos. E é muito interessante que Paulo fala sobre a adoração, ele fala sobre o pedido, mas ele termina, ele culmina o ponto mais alto. É a oração de gratidão. Apesar de tudo o que acontece, apesar de todos os problemas ao nosso redor, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo soberano, Deus continua cuidando das nossas vidas, com ou sem pandemia, Ele sempre esteve aqui, Ele sempre estará conosco, nós sempre poderemos voltar para Ele para agradecer por tudo o que Ele tem feito até aqui. Até semana passada, quando o caos não estava instalado, Ele estava aqui. Hoje, quando nós vemos as notícias e ouvimos os rumores e os problemas, nós ainda confiamos que Ele está aqui. E nós podemos estar certos que amanhã Ele também estará aqui pronto a nos ouvir e pronto a nos ajudar. E é por isso que nós podemos ser gratos. O nosso Deus é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é quem vai nos guardar, é quem vai nos conduzir, é quem vai nos dirigir nesse momento. E quando nós oramos em adoração, apresentando os nossos pedidos, agradecendo a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele fez, nós vemos o resultado disso. Paulo diz o seguinte: e então a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É a paz de Deus que guarda o nosso coração. É a paz de Deus que guarda a nossa mente. É a paz de Deus que nos livra do pânico. É Ele que pode oferecer a calmaria, a tranquilidade interior, a paz de espírito, se você preferir. Mas quando nós nos voltamos a Ele em oração, quando nós nos mostramos dependentes de quem Ele é, quando nós procuramos viver uma vida para honrar e glorificar o Seu nome, quando nós o adoramos, quando nós suplicamos e quando nós agradecemos em oração. Por isso eu acredito que esse é o momento que nós, como igreja, podemos crescer juntos, como comunidade, orando uns pelos outros, nos nossos grupos pequenos. Nós podemos mandar uma mensagem de texto, nós podemos fazer um telefonema, nós podemos fazer bom uso da tecnologia e nós podemos fazer conhecidos diante uns dos outros os nossos pedidos e nós podemos orar uns pelos outros, porque nós sabemos que é assim que nós não andaremos ansiosos, que é assim que a paz de Deus guardará nossa mente e o coração, e é assim que nós vamos andar juntos como comunidade num dia quando nós não podemos nos ver, quando nós não podemos nos tocar, quando nós não podemos nos abraçar. É assim que nós vamos viver como comunidade, unidos, juntos, caminhando, seguindo o Mestre, em direção a Jerusalém, mas juntos em oração uns pelos outros. Por isso, nesse pequeno vídeo, eu gostaria de desafiar você a mandar uma mensagem, um SMS, para alguém do seu grupo pequeno. Quem sabe alguém que está perto de você que precisa de oração. E eu gostaria que você orasse por essa pessoa. Manda uma mensagem muito simples dizendo: querido, eu estou orando por você, querida, eu estou orando por você, eu me lembro de você nas minhas orações. E fazendo isso, nós vamos poder caminhar juntos, servindo uns aos outros, orando uns pelos outros, nesse momento em que nós não estamos vendo uns aos outros. E assim, nós vamos experimentar a paz de Deus como comunidade, ao invés do pânico. Vamos orar uns pelos outros?